Você já parou para pensar no que significa realmente ser livre? Muitas vezes associamos a liberdade à ideia de poder fazermos o que quisermos, sem regras e sem limites. Mas será que isso é de fato liberdade? Ou será que no fim essa falsa liberdade pode se tornar uma prisão ainda maior? Continue neste vídeo para descobrir essas e muitas outras respostas acerca da verdadeira liberdade cristã. Jesus foi muito claro quando disse: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O pecado não se resume apenas a comportamentos considerados imorais pela sociedade. Ele vai muito além disso. O pecado é, na verdade, um desvio do caminho e do propósito que Deus projetou para o homem. É uma oposição à vontade e à moral de Deus. Por isso, podemos dizer que o pecado é uma prisão física, moral e espiritual que impede o ser humano de viver plenamente e de se aproximar da presença do Senhor. Mas existe uma saída, e o próprio Jesus nos mostrou isso quando afirmou: e conhecereis a verdade. O pecado promove ignorância e engano. Ele ilude e cega os olhos e afasta o homem da glória de Deus. Muito mais do que prender o corpo em atitudes visíveis, o pecado acorrenta a alma e sufoca a vida espiritual. Apenas o conhecimento da verdade libertadora que é Cristo é capaz de trazer a verdadeira liberdade. Mas isso nos leva a algumas questões importantes. O que significa liberdade? E será que ela tem alguma relação com libertinagem? A liberdade está relacionada ao livre-arbítrio, ou seja, ao direito de escolhermos os nossos caminhos. Já a libertinagem é o mau uso dessa liberdade. É quando alguém ultrapassa os limites estabelecidos por Deus e vive sem responsabilidade. Por isso, não podemos confundir as coisas. Cristo nos chama à verdadeira liberdade, sem distorção e sem engano. A palavra de Deus também nos adverte: não useis a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Muitos pensam que a liberdade em Cristo significa viver sem prestar contas, fazendo o que quiser sem peso na consciência. Outros rejeitam princípios espirituais, acreditando que podem viver sem qualquer regra moral. Há ainda os que se enganam, achando que podem desfrutar da liberdade cristã sem se submeter a Cristo, que é a própria verdade. Mas faz-se necessário lembrar: a liberdade pela qual tanto ansiamos hoje pode se tornar a nossa prisão de amanhã. A verdadeira liberdade em Cristo está muito bem explicada pelo apóstolo Paulo quando ele afirma: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. E essa liberdade traz algumas verdades fundamentais para a nossa vida. Em primeiro lugar, ela remove o poder do pecado sobre nós. Em segundo lugar, ela nos dá a oportunidade de fazer a vontade de Deus. Em terceiro lugar, essa liberdade não nos deixa sem senhorio, mas nos coloca debaixo da autoridade correta, que é a de Deus. E, em último lugar, essa liberdade muda completamente a nossa recompensa. Quando servíamos ao pecado, o salário era a morte. Mas agora em Cristo, mesmo sem mérito algum, a recompensa é a vida eterna. Portanto, a verdadeira liberdade não é viver sem limites, mas viver em obediência a Cristo. Ele é o único que pode nos libertar do pecado e nos conduzir ao verdadeiro propósito eterno. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero te pedir algo. Inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E compartilhe esta palavra com outras pessoas. Assim você também se torna um instrumento de Deus para levar libertação a muitos. Que Deus abençoe você.